Sabe, geralmente, quando a cultura pop retrata aquelas grandes negociações bilionárias, rola aquela expectativa de que tudo funciona meio que como um grande cassino. Ah, sim, com certeza. Aquela imagem super clássica de executivos arriscando tudo em salas esfumaçadas, né? Exato. Tipo jogando os dados em uma única jogada brilhante, movidos puramente pela adrenalina. O imaginário coletivo adora a ideia do apostador nato. É aquela velha narrativa do tudo ou nada que Hollywood sempre vendeu muito bem. A imagem do visionário que aposta a própria camisa e vence o mercado. Mas a nossa ideia hoje é destrinchar essa história e olhar para a realidade nua e crua. A nossa análise de hoje mergulha no livro A Arte da Negociação, que foi publicado lá em 1987. Um best-seller absoluto na época. Sim, e a missão aqui é muito clara, tá? Queremos extrair o conhecimento tático purinho, a mecânica de mercado e a psicologia de negócios descritas ali. O que serve como um atalho perfeito para quem deseja entender a anatomia das gigantescas negociações imobiliárias na Nova York dos anos 70 e 80. Só que antes da gente mergulhar de cabeça, acho bom a gente deixar uma regra muito clara sobre a nossa abordagem de hoje. Com certeza. Olha, o nosso foco é puramente nas lições de negócios, táticas de mercado e nas histórias relatadas no material de origem. Isso. Vamos analisar o texto de forma super imparcial, sabe? Como um documento histórico mesmo sobre a construção de um império imobiliário, sem qualquer tipo de endosso político. Perfeito. O foco é 100% na mesa de negociação. E, bom, voltando àquela ideia do cassino, o livro derruba esse mito logo nas primeiras páginas. Totalmente. Certo, vamos desempacotar isso. A maioria das pessoas enxerga essas grandes negociações como apostas arriscadas. Mas o texto revela que o verdadeiro segredo é, na verdade, o poder do pensamento negativo. É uma obsessão quase paranoica em proteger o lado de baixo, né? O famoso downside. Isso mesmo. A lógica é, tipo, proteja-se do pior cenário e o cenário positivo vai acabar cuidando de si mesmo. E o que é fascinante nisso tudo é que o que torna essas fontes cativantes não é apenas a escala dos edifícios, é compreender como a alavancagem financeira e a percepção pública foram moldadas como ferramentas reais de construção civil. Só que antes de construir arranha-céus é preciso construir uma mentalidade, sabe? A análise começa explorando as 11 táticas principais delineadas no livro. Que são aquelas cartas na manga fundamentais. Pois é. E como elas se refletem na rotina diária, descrita logo no capítulo 1, à primeira vista parece um caos total. É uma rotina frenética, acordar às 6 da manhã, fazer de 50 a 100 ligações por dia. Sem nem usar uma maleta e a regra de ouro de manter a porta do escritório sempre escancarada. Essa falta de estrutura rígida é muito intencional. A ideia é que a porta aberta permite que o empreendedorismo aconteça livremente, sem aquela burocracia de memorandos e reuniões inúteis. Exato, e essa agilidade toda fica muito clara na história da aquisição da propriedade Mar-a-Lago, lá na Flórida. Ah, esse caso é clássico. Uma aula de paciência. Uma aula absurda. O lugar estava à venda por 25 milhões de dólares. Sabe qual foi a primeira oferta que ele fez? 5 milhões, né? Em dinheiro vivo. Sim. E claro que a fundação que vendia achou um insulto e rejeitou na hora. Mas a tática foi ancorar o preço lá embaixo e simplesmente esperar a poeira baixar. Porque outras compradoras iam aparecer, tentar fechar negócio e esbarrar na falta de financiamento. Exatamente. Toda vez que um negócio falhava, ele fazia uma nova oferta, só que ainda menor que a anterior. No fim das contas, comprou pelos mesmos 5 milhões originais. O momento certo é tudo. É o poder de não demonstrar necessidade. Quem tem urgência sempre perde a vantagem. O que me traz é uma analogia que eu estava pensando. Essa tática de proteger o lado negativo parece muito com a lógica da direção defensiva no trânsito. Como assim? É que o senso comum diz que o autor é um apostador nato por causa dos cassinos e tudo mais. Mas o texto tem uma contradição gigante, que é um ódio profundo por apostas. Ah, sim. Ele prefere ser o dono das máquinas de caça-níqueis. Exato. Em estruturar o negócio para que, se o pior cenário acontecer, a sobrevivência esteja garantida.
O texto fala sobre segurar o terreno vazio em Atlantic City, gastando uma fortuna até ter todas as licenças aprovadas. Ele não ia colocar uma retroescavadeira lá antes de ter certeza absoluta. O que é fascinante aqui é que, enquanto os bastidores eram super defensivos, a promoção para o público era extremamente agressiva. A famosa hipérbole verdadeira, certo? Isso. O livro defende muito que um pouco de exagero inocente atende às fantasias do público. Funciona como uma promoção brilhante porque as pessoas querem acreditar que estão comprando o maior, o melhor, o mais luxuoso. É quase como se o exagero fizesse parte da entrega emocional do produto, né? Exatamente. Não muda a matemática do contrato, mas muda a embalagem. Mas olha, essa mentalidade de mitigar riscos não surgiu do nada nos escritórios de Manhattan. Ela foi forjada lá nos canteiros de obras do Brooklyn e testada longe de todo o glamour de Nova York. Isso tem tudo a ver com a influência fortíssima do Fred Trump, o pai dele. Sim, que era um construtor incansável, mega focado em eficiência e controle de custos. Tem aquela história ótima da Trump Tower, lembra? Ah, dos tijolos. É essa mesmo. O pai tentou convencer o filho a usar tijolos comuns em vez de vidro na fachada da Trump Tower, para economizar. Tipo num prédio de ultra luxo na Quinta Avenida. O argumento era que ninguém ia olhar lá pra cima de qualquer jeito. É uma mentalidade de economizar cada centavo, bem característica de quem construía a moradia popular. Pois é. E tem um contraste super triste nisso com o irmão mais velho dele. O Fred simplesmente não tinha esse instinto duro para os negócios. Ele não aguentava gritar com empreiteiros, o que era essencial naquele ambiente que era meio que um tanque de tubarões. Exato. E ver o irmão ser engolido pelo mercado serviu como uma lição brutal de que demonstrar fraqueza é o fim da linha. E essa couraça defensiva foi testada na prática de forma bem pesada em Ohio. No caso da Swifton Village, Isso, aquele complexo de 1.200 unidades em Cincinnati que estava em execução hipotecária. uma loucura o tamanho disso. E a tática deles foi genial. Eles não gastaram milhões reestruturando o encanamento logo de cara. Eles focaram na percepção visual. Instalando aquelas persianas brancas e portas coloniais, né? Para dar uma sensação de ordem e segurança. Sim, mas o que realmente segurou as pontas lá foi a gestão de ferro. E aí entra a figura maravilhosa do Irving. O gerente excêntrico. Maravilhoso e meio vigarista, vamos ser justos. Super vigarista. Ele roubava do fundo de flores das funcionárias da empresa. Mas compensava com uma capacidade inigualável de gerenciar o local e cobrar aluguéis. Eu adoro a história de quando um inquilino gigante de mais de 100 quilos foi lá reclamar da cobrança. O Irving, que era baixinho, começou a gritar e dizer que as mãos dele eram armas letais registradas. O cara conseguiu intimidar o inquilino gigante puramente no grito e na loucura tática. É bizarro que isso tenha funcionado, mas, olha, me tira uma dúvida sobre isso. Eles venderam esse projeto por 12 milhões de dólares, o que deu um lucro de 6 milhões na época. Um lucro fenomenal. Vender bem na hora que o bairro ia começar a decair foi por intuição de mercado ou sorte mesmo? Então, o que o texto ilustra muito bem aí é a regra de conhecer o seu mercado, mas sem depender de analistas caros, sabe? Ele preferia conversas com taxistas e pura intuição. Ah, a história do açougueiro. Exato. Ele escutou um açougueiro idoso que morava lá e que avisou que o bairro estava ficando perigoso. O açougueiro percebeu a mudança antes de qualquer estatística do governo. E o contraste disso com o fundo de investimento que comprou o lugar é engraçado demais. O inspetor do fundo estava muito mais preocupado em comer num restaurante chique de Cincinnati, o Maisonette. Ele comeu bem, olhou as persianas brancas e aprovou tudo. O cara devia ter conversado com o açougueiro também. Pois é, quem escuta quem tá na rua sai na frente de quem só lê relatório. Bom, tendo provado seu valor em Ohio e aprendido a espremer cada centavo no Brooklyn, o próximo passo lógico era invadir o centro do mundo. Manhattan. Isso. Só que como um forasteiro consegue ganhar credibilidade em um mercado tão fechado e de elite? Primeiro, ele mudou para um estúdio minúsculo, lá no Upper East Side. Não tinha nem luz natural direito, mas a localização colocava ele na vizinhança certa. A estratégia social ali foi fortíssima. Ele conseguiu entrar no exclusivo Le Club. E a tática no clube era genial.
Enquanto os executivos bebiam rios de álcool e perdiam o filtro, ele ficava lá bebendo só água. Observando tudo de forma super sóbria, mapeando quem estava quebrado e quem mandava na cidade. Foi assim que ele cruzou com o advogado Roy Cohn. O Cohen era valorizado puramente por sua lealdade feroz, né? E pela postura de nunca ceder em nenhum litígio. Ele era o cão de ataque perfeito para a invasão de Manhattan. E a primeira grande invasão foi o Hotel Commodore, que virou o Grand Hyatt depois. A história de comprar esse hotel falido ao lado da Grand Central Station nos anos 70 é absurda. A cidade estava em crise financeira total. A prefeitura estava quebrada, os bancos fugindo, e usando a lógica de buscar o pior cenário, ele viu uma oportunidade massiva. Claro, porque os trens continuavam chegando cheios de executivos ricos todos os dias na Grand Central. O fluxo de pessoas não tinha sumido, só o hotel que estava caindo aos pedaços. E o uso genial da alavancagem entra agora. Ele convenceu o poder público de que o fechamento definitivo do hotel seria um desastre visual e econômico, um buraco negro de criminalidade ali no meio. E resultou naquela isenção fiscal inédita de 40 anos. Verdade, isso financiou o negócio. Mas olha, aqui é onde fica realmente interessante. O acordo assinado com a rede Hyatt. A jogada final no contrato. Exato. Enquanto o presidente da Hyatt, o Jay Pritzker, estava incomunicável, literalmente escalando montanhas no Nepal, foi inserida uma cláusula restritiva de última hora no contrato. Uma cláusula que proibia a Hyatt de construir hotéis concorrentes em Nova York. Sem a permissão dele. Isso prova demais o valor de estar fisicamente presente no fechamento de qualquer negócio. Com certeza. Ele garantiu um monopólio da marca na cidade mais lucrativa do mundo só porque estava prestando atenção nas letras miúdas enquanto o outro lado estava de férias. Bom, se o Grand Hyatt foi sobre transformar um problema que já existia na cidade, o projeto seguinte foi sobre criar um monumento do zero no endereço mais cobiçado do mundo. A Trump Tower, que exigiu uma paciência implacável e um hiperfoco na grandiosidade. Total. Ele tinha uma obsessão absurda pelo prédio da loja Bunnywitz Teller, que ficava na rua 57 com a Quinta Avenida. E ele perseguiu isso por anos, mandando cartas o tempo todo. Até que a empresa dona da loja, a Genesco, ficasse desesperada por dinheiro e finalmente aceitasse vender. Mas o que eu acho louco nessa parte é o contraste de estilos de negociação que rolaram. É uma dicotomia fascinante entre dois executivos. De um lado, você tem a Genesco desesperada por caixa e tentando renegociar de má fé depois que já tinham concordado. Típico desespero corporativo. E do outro lado, você tem o Walter Hovins, que era da Tiffany's. Um verdadeiro cavaleiro da velha guarda. A história do Hoving é incrível. O projeto precisava dos direitos aéreos da Tiffany's para conseguir construir mais alto que o limite da prefeitura. E o Hoving vendeu esses direitos cruciais num simples acordo de aperto de mão. E ele se recusou a recuar, né? Mesmo quando o mercado imobiliário disparou logo depois e ofertas muito maiores surgiram. Sim, a própria Avon tentou forçar ele a cancelar o acordo depois que comprou a Tiffany's, mas o cara bateu o pé. Disse que tinha dado a palavra dele e que isso valia mais que qualquer contrato. Isso mostra que, por trás de toda essa agressividade de Nova York, a confiança em certas relações pessoais ainda pesava muito. Agora, superada a parte dos direitos aéreos, o chão virou um campo de batalha. A polêmica destruição dos frisos Art Deco da fachada original. Foi um desastre monumental de relações públicas. Para quem não sabe, o Metropolitan Museum queria preservar essas esculturas lindas, mas o custo e o atraso na obra iam ser gigantescos. A decisão foi mandar destruir tudo com marretas. A imprensa caiu matando. Mas a ironia é que, apesar de ser um desastre de relações públicas na superfície, acabou gerando uma publicidade imensa. Foi parar em todas as capas de jornais. E cada vez que batiam no projeto, diziam que ia ser o prédio mais caro e luxuoso da cidade. Isso alavancou as vendas de uma forma absurda. Acabou virando uma máquina de vendas. E outra ironia gigantesca é que a aprovação do zoneamento da torre não foi garantida por um bando de políticos, mas por uma crítica de arquitetura do New York Times. A Ada Louise Huxtable. Ela fez críticas enormes ao sistema, mas confessou que o design em zigue-zague da torre era dramaticamente belo
E isso calou a boca do Conselho de Planejamento da cidade. Aquele formato em zigue-zague, além de visualmente incrível, criava múltiplos apartamentos de canto, otimizando o lucro ao máximo com as vistas. Tudo isso culminou no atro de entrada, né? A recusa categórica em economizar no mármore. As viagens para as pedreiras. Sim, ele ia pessoalmente escolher a exata tonalidade de rosa pêssego daquele mármore super raro, o Breccia Pernice, e ainda mandou construir uma cachoeira interna de 24 metros que custou tipo 2 milhões de dólares. O que mostra como a dedicação ao espetáculo estético compensa financeiramente. Para quem escuta a gente e lida com negócios, a lição é bem clara aqui. Qual seria? Não basta ter a melhor localização. Aquele velho lema do mercado, location, location, location. É preciso aprimorar essa localização psicologicamente, sabe? Criando uma aura. A pagar um prêmio absurdo. O mármore e a cachoeira vendem a fantasia. Faz todo sentido. Então, só resumindo as conclusões de todo esse nosso mergulho de hoje. A mentalidade revelada nestas páginas é muito menos sobre o dinheiro em si. O dinheiro é visto ali apenas como uma forma de manter o placar do jogo. Perfeito. É muito mais sobre o amor pelo jogo, pela estética grandiosa e por esse confronto tático quase diário. E isso me leva a levantar um pensamento bem provocativo para explorarmos profundamente. Manda. O texto fala o tempo todo sobre a tal hipérbole verdadeira e sobre fazer negócios com certo senso de bravata, alimentando a fantasia do público. Sim. Considerando como o mundo corporativo opera hoje, até que ponto a ideia de que um produto precisa ser um espetáculo da mídia para ter valor máximo reescreveu permanentemente o DNA do comércio moderno. Nossa, muito antes das redes sociais até, né? Muito antes. Será que a verdadeira obra de arte nunca foi o prédio em si, mas sim a narrativa invisível que foi construída ao redor dele? Caramba, que reflexão forte. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha sobre o que consumimos e o que valorizamos hoje em dia. É o poder da narrativa moldando o mercado. Sem dúvida. Bom, eu espero que essa nossa conversa de hoje tenha trazido vários insights legais. Eu instigo quem nos escuta a pensar em como aplicar esse poder de proteger o lado de baixo em suas próprias negociações diárias. Seja para alugar um imóvel ou fechar um grande contrato empresarial. A preparação para o pior cenário é o que garante a tranquilidade. Com certeza. A gente segue nessa missão de aprendizado constante por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar em mais essa análise. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.